Para um sapato chegar na caixa, ninguém tem noção do que acontece. O sapateiro é um mundo de pessoas que trabalham. Então precisa ter muita tecnologia e muita dedicação até que esse sapato, de forma mágica, esteja dentro da caixa. Very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Now, man, it's very fine. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Naquele momento, lá em 1969, tudo se juntou para que Novo Hamburgo crescesse e deu certo. Mas os caras começavam a uma baita de uma fábrica. Nesse período dos anos 70, 80, o Vale dos Sinos se transformou num vigor de produção, um vigor empresarial, algo incrível. Formaram-se lideranças, formaram-se calçados de marcas de excelente qualidade. Meu Deus do céu, de 70 para 80 era assim uma situação privilegiada no Brasil, porque o Vale dos Sinos era um berço esplêndido. A gente via assim tudo crescer, era uma, como é que eu vou te dizer, era um oásis de crescimento na região. E todo o Vale dos Sinos teve esse crescimento assim. Então a perspectiva de todo morador aqui era ter uma indústria de calçado ou trabalhar na indústria de calçado. Porque a grande maioria naquela época veio para cá, eram trabalhadores na agricultura, que sofriam muito. Então, quando eles conseguiam vir para a cidade e trabalhar numa indústria de calçados, pô, trabalhar coberto, não tinha chuva, não tinha tempestade para estragar a plantação, não tinha frio, era o que todo mundo queria. E o setor de calçados do Brasil teve a sua eclosão aqui no Vale dos Sinos. E começaram a vir os estrangeiros. A partir do momento que esses estrangeiros chegaram, eles viram que o nosso produto era muito bom. E eles começaram a comprar esse produto. O Strasburger, ele fez a primeira exportação que a gente conseguiu documentar. E foi muito interessante porque ele tinha um amigo, Phipps, que era um monstro no marketing, que naquele tempo não existia, né? Mas ele sabia fazer as coisas. E era em torno de 150 pares que iam para a Inglaterra e eles montaram um espetáculo. Foram 5 caminhões com faixas nas laterais. A manchete de amanhã na Inglaterra, franciscano chegou, né? E aí vieram batedores de Porto Alegre do governo
e passaram desde Campo Bom por toda a cidade de Novo Hamburgo, soltando foguete, os batedores fazendo barulho nas motos, para chegar até o porto em Porto Alegre e então colocar esses sapatos dentro do navio, que naquele período não tinha nem container, né, eram caixas de madeira, para que isso fosse então para a Inglaterra. Foi um acontecimento. O Strasburger era um dos precursores, ele já começou a trabalhar com a ideia de exportar o nosso produto, mas era muito raro ainda na época, era mais para o mercado interno. E é interessante as pessoas pensarem como isso era difícil naquele período, porque para que as pessoas vendessem, eles tiveram que ir para a Inglaterra, eles tiveram que levar esse sapato para mostrar. Só que nós não tínhamos nem leis para isso. Então, naquele período, a SKB, que foi uma das primeiras exportadoras, quis montar um escritório na Holanda para facilitar a exportação. E eles podiam sair do Brasil só com $1.000. E isso não era nada para montar um escritório. Mas havia uma presença forte de autoridades que tinham uma ligação, em primeiro lugar, com o Estado do Rio Grande do Sul e, em particular, com o governo, com a indústria calçadista, né? É justiça até mencionar o nome do Marcos Vinícius Pratini de Moraes, que depois recebeu até o título de ministro do calçado, por conta dessa forte atuação que ele teve no governo daquele então, instituindo medidas importantes para o posicionamento do produto brasileiro no mercado internacional. E aí o ministro Pratini de Moraes, junto com o pessoal do Calçado Zerno e mais outras pessoas, foram para Brasília para pedir que fossem criadas leis para que eles pudessem exportar, porque o sapato foi o primeiro produto pronto a ser exportado. E nós, de certa maneira, na exportação para os Estados Unidos, por exemplo, nós, de certa maneira, imitamos a Itália, né? Porque o grande exportador mundial de calçados no início foi a Itália, por causa da moda, o design, a Micão, né? Os italianos sempre foram muito fortes e os italianos, então, vendiam muito para os Estados Unidos, né? E nós, de certa maneira, entramos no caminho deles, né? E nós passamos a vender muito sapato para os Estados Unidos, que é o maior mercado mundial de calçados, né? Na década de 70, alguns empresários foram para o exterior e nesse momento verificaram que precisariam melhorar a qualidade do calçado brasileiro. E nesse intuito, alguns empresários se reuniram, né, como Klaus Strasburger, o Hernani Reuter, e fundaram o IBTEC, né? Na época era Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Artefatos, exatamente para poder aprimorar a qualidade do calçado brasileiro, para que ele possa ser competitivo a nível internacional. O que existia aqui, o que passou a existir do final da década de 60 e no começo da década de 70, foi uma indústria calçadista pujante, muito forte, que se dedicava quase que exclusivamente, pelo menos as fábricas maiores, à exportação. E isso demandava uma quantidade muito grande de couro. O setor de couro, ele até os anos 60, ele importava técnicos e químicos da Europa para fazer a gestão de produção, gestão química dentro dos curtumes. E em 65 foi criada e fundada a Escola Técnica de Curtimento Estância Velha, que começou a fazer uma transformação muito grande na formação e na qualificação dos técnicos, que depois se difundiram entre os curtumes em todo o Brasil e trouxeram um outro patamar tecnológico para os curtumes brasileiros. Tá? Então o setor de couro começou a se internacionalizar
participando dessas feiras internacionais, principalmente em Paris. Começou a importar tecnologias, importar máquinas, e o Brasil, o governo brasileiro criou um programa de estímulo à manufatura. Aí o calçado começou a ser competitivo para começar a exportar. Mas eram pedidos enormes, 2 milhões de pares, 2 milhões e meio de pares. Eu vi um pedido do Schmidt Irmãos, 2.750.000 pares num pedido. Trabalhar com o Nestor de Paula, que foi um ícone no próprio setor e também dentro da empresa, ele tinha todo o diferencial para aquela época. Se for olhar isso, ele faleceu em 2004, né? Então toda a história das Alea que ele ajudou a construir, né? Foi muito importante para a formação de várias pessoas, inclusive para a minha formação, né? Sinceramente, ele era um visionário, ele enxergava coisas antes do que os demais. Tanto é que foi um grande exemplo para muitas indústrias. E estava conversando assim, né? Aí tinha umas vitrines, ele olhou, disse, espera um pouco aí. Se afastou e foi lá e viu que na vitrine de sapato de luxo, roupa de luxo, joias de luxo, tinha tênis para vender. Isso aqui vai ser o sapato do futuro. Ele disse, eu vi, o Mário é testemunha, e ele veio para cá e começou a fazer o sapato, o tênis ali. Então, as esposas dos presidentes de outros países e do nosso vinham aqui comprar sapatos. Elas vinham de avião até Porto Alegre, e Porto Alegre, então, tinha um carro que esperava por elas e as trazia a Novo Hamburgo, né? Então, isso fez com que Novo Hamburgo explodisse, né? Nós tínhamos quase 400 fábricas. Era a oportunidade que tinha na época. Sapato, não é que eu era muito ligado a sapato, não. Mas eu gostei dessa opção. E era uma opção que no momento era importante e a gente foi entrando nesse negócio e gostando do negócio. E aí se iniciou uma fábrica de calçados, eu sempre digo assim, era um barracão coberto de zinco na beira do rio, por isso o nome Beira Rio. E aí era uma empresa, início pequena, onde basicamente eu fazia quase tudo, né? Na parte administrativa, na parte comercial. Só para ter uma ideia, em 1978, quando eu comecei, todo mundo fazia sapato praticamente igual, com raras exceções. Era mais ou menos assim. Eu trabalhava numa fábrica, montava a fábrica, pegava os sócios que trabalhavam em outra fábrica. Normalmente a gente pegava produtos parecidos porque eles tinham a habilidade de fazer o mesmo produto. Mas como o mercado era tão abundante, não tinha esse problema de concorrência muito grande. Todo mundo vendia. Uma coisa muito legal que o meu avô tinha como premissa era de que ele queria que as pessoas pudessem ter emprego, pudessem com isso ter renda, e isso geraria o consumo, né? Elas pudessem com isso ter o que comer e como viver melhor. Então, ele nunca se preocupou com concorrência e sempre se preocupou em ajudar. Então, muitas empresas que nasceram na região depois da Piccadilly foram auxiliadas pela iniciativa do meu avô de querer apoiar com máquinas e tudo mais, né, que precisavam para poder começar. E ele nunca teve o olhar de que essas empresas se tornariam novos concorrentes da nossa empresa, muito pelo contrário. Ele entendia que quanto mais empresas tivesse, mais emprego as pessoas teriam, e isso geraria renda adicional e todo mundo seria beneficiado. E aí tinha clubes bem elitizados, assim, né, como o Juvenil, por exemplo,
que trazia orquestras famosas no mundo inteiro, tipo Francisco Canaro. Eu sei que eu estou falando coisas que a juventude não tem nem noção do que seja, mas era uma orquestra famosa no mundo todo. Chegou um momento que em Novo Hamburgo era, em questão de sapato, a Paris americana. Isso foi um crescimento, um vigor, não existia desemprego no Vale dos Sinos, tá? Era uma loucura isso aqui. A gente ia visitar uma empresa, o cara dizia, escuta, não tem um amigo que quer trabalhar, que não sei o que, tal, já se qualificava, vinha. Você ficava sentado atrás da sua cadeira que alguém ia te telefonar te pedindo mais coisa que tu podia vender. Não precisava sair para vender o teu produto, né? Hoje a gente precisa ter um super PCP e ter mídias sociais e ir ao encontro do cliente e mostrar produtos e muita pesquisa de moda. Antes as fábricas te traziam a pesquisa e você reproduzia, né? Hoje a gente tem que trazer moda, tem que vender, tem que ter um pós-venda forte, saber se o cara recebeu. Antes o nosso pós-venda era bom, se não ligou é porque está bom o couro. Em 1983, nós batemos o recorde de todos os tempos de exportação de calçados com 1.987 bilhões de dólares. Era o auge da exportação e vinha aqueles estilistas de exportação e tudo, e eu comecei a olhar aqueles desenhos. Aí eu disse, pô, mas isso aí eu sei fazer. Isso aí eu sei fazer. E naquele dia eu comecei a desenhar. Desenhava, e eu tinha um bloco, e todas as pessoas que vinham, que eram importantes, coisa e tal, eu mostrava, ó. E foi indo, e daí eu fui fazer o curso em Novo Hamburgo, daí eu fui embora para Novo Hamburgo. Quando eu morava ali, para mim, o meu maior referencial era a Magalhães Calvete, que eu ia ali, passava 2, 3, 4 vezes para olhar os detalhes do sapato. Aí eu me lembro que tinha New Face, tinha marcas importantes que eu gostava de observar os detalhes, e dali começou o meu trabalho na história. Ao contrário do Vale dos Sinos, que o foco era a exportação, a nossa região sempre tinha o mais forte da produção para o mercado interno, aqui para dentro, para o Brasil. Isso nos ajudou muito aqui na região, porque fábricas que eram pequenas, que os hoje diretores eram filhos dos donos, ou os donos trabalhavam em alguma fábrica, tinham alguma experiência de fazer sapato, juntavam 4, 5 ou 6 pessoas, iam trabalhar num galpão de madeira, normalmente o piso era de terra, e começavam a trabalhar e era um trabalho árduo, às vezes 7 dias por semana, e eles iam em frente. E quando chegou nesse ponto do mercado interno nosso, de 1970 para cá, de ter um crescimento exponencial, eles aproveitaram. Em 69 eu ia para os juniores do Grêmio, né? Mas aí meu pai disse que não, eu preciso dos filhos para estar comigo na empresa, a gente já está crescendo, né? Então já foi período, na época já era de crescimento, né? Marca muito reconhecida já, né? Então a gente tinha também boas perspectivas, né? Continuar ajudando porque se vislumbrava que era uma coisa boa, né? Seu Paulo Guzmão e o Bruno Petri foram na festa da uva e voltaram de lá com a ideia de fazer uma feira em Novo Hamburgo. Fazer uma feira e foram. Um sábado, detalhe, eu cheguei lá no Café Avenida, estava ali não sei de onde, e o seu Paulo e o Petri estavam ali. Feijó, tu tem a tua máquina aí? Tem sim, por quê? Não, vamos lá fotografar o terreno que nós vamos comprar para a FENAC. Mas era só banhado e morro, né? Não tinha nada. E aí começaram a construir
batalhão, aquele entusiasmo. E eles fecharam o telhado, né? Fecharam a parte dos fundos, deixaram para terminar a parte de cá. Mas tinha um famoso ventinho que vinha de Estância Velha, que criava problema aqui, doidado, né? De tarde, um sábado de tarde, parece. Um dia como hoje, deu uma ventania assim, entrou aquele vento e levantou o telhado. Baixou tudo, né? Se reuniram no gabinete do prefeito Santini, todo desesperado da vida, como é que é, não sei o quê. Bateu a mão assim, mas não, vamos levantar o pavilhão. Vamos levantar. E quando a FENAC apareceu, ela mostrou isso. E eles vieram, esses representantes vieram com as famílias, trouxeram amigos. Isso então, o ramo hoteleiro cresceu, Novo Hamburgo começa a se espalhar o nome, o que ele faz para o Brasil todo. O envolvimento com o setor calçadista, ele inicia bem antes de 69, data de fundação do Exclusivo. Então a gente precisa voltar um pouco no tempo e ir lá para os anos 62, 63, quando ainda estava sendo planejada a FENAC, né, a primeira Feira Nacional do Calçado em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ali, dirigentes do Grupo Sinos, naquela época, já se empenhavam, né, junto da comissão organizadora, a criar algo que viesse a fortalecer, a dar mais visibilidade para as empresas fabricantes de calçados do Brasil, né? E claro aqui do Vale do Rio dos Sinos, que era a sua grande maioria. Como teve o Ride do calçado, que o seu Feijó e o Guzmão pegaram umas moças bem bonitas, saíram com uma DKV Brasil afora, foram para Brasília, foram para São Paulo, na televisão, divulgar a FENAC. Isso trouxe muita gente, porque eles foram só em programas de muita audiência. Em São Paulo, tinha 3 ou 4 emissoras de televisão, tinha os jornais. Fomos nos jornais, os caras nos receberam, fotografaram, noticiaram. Na televisão, entrevistaram várias gurias, alguma coisa. Foi uma jornada fantástica, porque em 30 dias nós andamos 10 mil quilômetros e sem preparar nada. Tudo isso foi feito assim no improviso, entende? Até pelas dificuldades da época, né, de telefone, de outros meios de comunicação para se acertar detalhes dessas visitas. Nós fizemos tudo no improviso, entende? E conseguimos esse feito fantástico, né, de ter esse acesso a essas pessoas sem marcar, sem nada, na base do chegamos e queremos falar com o homem. Estamos trazendo um convite, as meninas vieram aqui para entregar o convite, etc. E isso facilitou tudo, né, nessa ação. E eu fico feliz por ter participado dessa trajetória da FENAC. Anos depois eu fui presidente da FENAC. E anos depois eu casei com uma das moças que realizou comigo o primeiro Ride do calçado e até hoje é minha esposa. E o jornal NH, criado em 1960, passa também a divulgar constantemente as ações que essa feira iria promover. A feira inicia em 63, o NH dá amplo espaço e dali para frente o calçado nunca nos deixou, né, nas páginas. Meu pai, ele é de origem humilde, veio do interior, veio para Novo Hamburgo, se estabeleceu aqui como representante comercial, isso em 1945, por aí. Aí ele foi adquirindo fábrica, botou várias fábricas, ele tinha 8 fábricas em que ele era sócio aqui em Novo Hamburgo. Aí eu vou pular um pouco e em 1967, eu já com 17 anos, ele faleceu. E eu fiquei a Rio e eu tive que continuar. E foi numa dessas andanças por aí, a cronista social do jornal NH,
que era muito amiga da minha mulher, me convidou para fazer um desfile na FENAC, o desfile que o Chico fazia, porque o Chico é oriundo dos desfiles da FENAC. E aí o Chico saiu, disse, vamos pegar, vamos. Eu fiz o som. Alceu Feijó, porque era uma passarela, e no meio tinha três, onde se passavam os slides, cada lado do sapato passava por baixo do slide. Uma mão de obra, Feijó, era uma confusão, porque trancava sempre os slides, né? E eu comecei a fazer desfile, daí fui para o desfile, daí a Grandene me contratou, foi o Chico, via Pedro Berg da Grandene para fazer os desfiles no famoso Hotel Nacional, nas boates, e eu fiz o desfile aonde iniciou a primeira FIMEC. Os anos 70 foram extremamente importantes pelo nascimento do nosso negócio. E quando nós levamos a feira para o Rio de Janeiro, nós começamos a nacionalizar e internacionalizar melhor o setor, né? E tivemos a oportunidade de ter vários acontecimentos e acompanhar fundamentalmente esse crescimento das grandes companhias hoje e acompanhando sempre também a exportação. Eu diria que sim, nos anos 70 foi o grande nascimento das feiras de negócios e elas estavam sempre casadas com a inteligência e a criatividade dos veículos daquele momento. O início da Francal foi na cidade de Franca, um polo importante na época e como hoje também, um polo importante para a produção de calçados. E o intuito de fazer essa feira era de divulgar o que se produzia em Franca e gerar negócios para as empresas produtoras de calçados de Franca. Resolveu um grupo de fabricantes fazer essa feira, fazendo a feira para quem fabricava o sapato. E a primeira edição aconteceu numa laje da recém-construída o Paço Municipal da cidade de Franca. Improvisamos nessa laje e lá fez-se a primeira edição da Francal. Passou-se o ano, a prefeitura ocupou essa laje, e fizemos a segunda edição num campo de futebol, em 1970, coincidindo inclusive com a Copa do Mundo, no México, quando o Brasil foi campeão. Lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou, gol! Ficamos em Franca até 1982, quando a visitação começou a se declinar e resolvemos a vir para São Paulo. E aí resolvemos fazer a feira num hotel vertical, o Hotel Hilton, que fica na Avenida Ipiranga, é um hotel redondo, onde nós ocupamos praticamente mais da metade dos quartos do hotel, e ali se fazia a feira. De noite dormia-se, durante o dia arrumava a cama e colocava o sapato como exposição. E a feira foi um sucesso. Aí não foi só a feira de calçados masculino, aí veio o feminino, aí veio o esportivo, veio também artefatos, e a feira realmente bombou. Eu já trabalhava desde criança com sapato, não é? Eu já engraxava sapato lá em Minas Gerais, quando minha família é de Santo Tomás de Aquino, Minas Gerais, não é? E eu moro em Franca há mais de 100 anos. Não é? Tem uma história muito longa aí. Então, nós viemos para Franca para poder crescer, ser um centro maior. Não é? E a nossa família montou aí a Calçado Sândalo. Né? Teve aí outra fábrica antes, que era do meu irmão, mas estava no centro da família a intenção de montar uma fábrica, porque era muito importante isso. Inclusive, ela nasceu em julho de 1965. Nós morávamos num sítio e nós éramos 4 irmãos, todos novos. E meu pai infartou, ficou doente e não tinha como ele continuar trabalhando na roça. Aí a gente veio para a cidade. Vim para a cidade com 12 anos e nessa época eu já comecei a trabalhar na indústria de calçados. E na Sandro, quando eu trabalhei, já comecei a fazer alguns parzinhos de sapato em casa. O Valtinho teve um dia que um amigo dele vendia bingo, e naquela época tinha muitos bingo na cidade, né? E
E ele encontrou esse amigo dele, que ele estava indo jogar bola, e pegou 3 cartelas desses bingo. E eu peguei, ele pegou e falou assim, ó, comprei isso aqui, ó, se você quiser ir lá, você vai. Eu falei assim, pô, não sei se eu vou ou não. Aí acabei indo nesse bingo, tinha mais ou menos umas 35 mil pessoas lá, nesse campo, e Deus nos ajudou que eu ganhei um carro nesse bingo. Até é uma história muito forte que o Rafael estava no meu colo, eu senti o coração dele batendo e falei para Deus, eu conversei com Deus, falei assim, eu precisava tanto desse carro, né? E o coração dele batendo, que o coração dele ajuda a trazer esse carro para nós, né? E com isso, Deus ajudou que eu ganhei esse carro. E foi o pontapé da Rafarilo, foi esse carro que eu ganhei aqui no estádio Lancha Filho, né, que é o da Francana. Então, em 91, abrimos no fundo da minha casa e era 3x3 e a gente veio fazendo esse trabalho. Eu sou muito comunicativo, gosto de falar pra caramba, sou vendedor, nasci assim, né, e adoro marketing, essas coisas assim que são diferencial para tudo, né, vou falar assim. Nessa época, nós nem sabia como que era o nome, que tudo que você comprava, que você tinha que ter nota, tinha que vender com nota, para nós era tudo surpresa isso daí. Até quando nós abrimos a empresa, a gente teve até uma surpresa de um fiscal que foi lá. E até autuou nós, porque nós já tinha alguns pares de sapato pronto e nós nem sabia que aquilo ali tudo tinha que dar documento. O Polo de Santa Catarina começou há uns 52 anos atrás, com algumas pequenas empresas que foram surgindo, fazendo um sapato Luiz XV e tal. Mas o afloramento, principalmente do Polo, foi a partir do fechamento de uma grande usina de açúcar lá em São João Batista, chamada Usat, onde ela investia muito nas pessoas. E aí automaticamente ela fechou no final dos anos 80, e aí o pessoal começou a migrar para o segmento calçadista. E assim começou a aflorar o Polo calçadista de São João Batista da região. Então, nossa dificuldade antes era como fazer o produto. Nós não criávamos produto, nós íamos para as feiras, na época a FENAC começou, então nós íamos para a FENAC, copiava do pessoal e depois nós íamos lançar. Então nós lançávamos muito atrasado. Nossas fábricas, na verdade, trabalhavam num time de no máximo 7 meses no ano. Nós tínhamos um índice de desemprego muito forte. Então quando a gente criou a nossa feira, a SCT do Show e tal, começamos a fazer o nosso desenvolvimento, a nossa criação, nós começamos a aflorar. Então, nesse momento, São João Batista começou a criar moda e ser diferenciado. Mas lá atrás, nós íamos copiar, então nós copiávamos, nós íamos no lixo das fábricas daqui no Rio Grande do Sul para olhar o solado, ver o que o cara está fazendo, para lançar na frente do cara. Teve por exemplo, uma FENAC, que eu lancei uma sola da Ramarim antes da Ramarim. E coloquei a sola na revista Lançamento e tal, e os caras foram me comandando, aqui a sola, eu lancei antes de vocês e tal. E foi um sucesso na feira. Então, da cópia nós surgimos para o lançador de moda. E graças a Deus hoje, não tenho sombra de dúvida dizer que o nosso polo Calçado São João Batista, é um polo referência de moda feminina no Brasil e até em alguns países do exterior. E aí tu imagina assim, a concorrência dessas fábricas de fazer o sapato mais bonito, mais diferente. E aí entra o exclusivo, né? Que vai fazer com que o mais bonito, o melhor, o mais cômodo, o diferente seja visto. E sair no exclusivo para eles era assim, nossa, era sair no New York Times, né? E isso foi assim uma influência muito grande. O jornal exclusivo mesmo, era um sonho a gente entrar nele e comprar uma página dele, sabe? Era pela situação financeira da empresa, a gente não tinha como. Eu me lembro que a gente foi a primeira vez que a gente foi para uma Francal, a gente estava junto com o Sebrae, lá no espaço de 12 metros quadrados. Eu falei, cara, eu tenho que sair, eu tenho que pôr um pé desse sapato meu. Eu descontei dinheiro no agiota e fui lá e comprei meia página do jornal exclusivo e nós saímos nesse jornal. Eu acredito que um grande momento das nossas vidas a gente foi concedendo uma entrevista, eu e meu irmão, para Estela Guzmão. Nós fomos capa da revista. Nessa capa eu estava muito nervoso para poder
fotografar, e a Estela então me disse de que eu deveria ficar tranquilo, visto que a matéria, e como sempre o jornal, era muito bom. E que isto poderia só nos fazer bem. E baseado nessa história, eu confiei na Estela e a gente fez uma grande matéria. A nossa vida foi feita através do jornal. E isto é motivo de grande orgulho para todos nós. O exclusivo, ele nasce dentro do Jornal NH e a partir dali ele é remetido para várias lojas do Brasil, né? Então os lojistas passam a ter acesso às informações de produção, notadamente aqui do polo do Rio Grande do Sul. E isso impulsiona as vendas. E a partir dali o Jornal NH passa a receber cartas na época, né? No mundo que se falava muito através de carta e ainda pouco telefone se tinha na ocasião. E começam a vir pedidos de fora, né? E em determinado momento chega-se à conclusão de criar um veículo independente, então o exclusivo, né? Que passa a ter uma periodicidade semanal com circulação em todo o Brasil, trazendo toda a cobertura, né, sobre as lojas, sobre as indústrias, chegando ao curtume, chegando a quem cria, né, o estilista, até então, na época, era o grande criador, né, levando a moda brasileira, né, um pouco gaúcha também para os outros estados. Logo que eu estava me formando no Senai, eu fui participar de uma primeira feira em São Paulo, que é a Courotec. Na época era a Courotec, que era da Coromoda, que na verdade é a nossa FIMEC de hoje, né? Era lá no Hilton Hotel e tal. E naquela época se trabalhava muito com venda de modelos, né? Então estava saindo lá, como sempre, a cobertura do jornal exclusivo, da revista Lançamentos, que sempre acompanhou a minha trajetória e, enfim, que conta toda a trajetória do setor coreano calçadista. E dias depois saiu uma matéria, né? Jorge Bicho, José Carlos Vasconcelos, expondo na feira em São Paulo. O modelista Jorge Bicho. Bom, foi a primeira vez que fui chamado de modelista. Eu me lembro muito bem que um grande amigo meu, Tiburcio Grins, dono da Picadilly, estou passando de carro na frente da casa dele, a gente morava na mesma rua, num sábado de manhã ele me ataca, eu parei, oi Tiburcio, e ele disse, pô, eu vi no jornal, na revista que tem modelista agora. Sou, com muito orgulho, mas com muito medo de dizer, porque era o começo de uma carreira, né? Sou, disse todo tímido. E ele, para mim, a frase que talvez eu mais gostei de ouvir até aquele período foi: e tu não quer vir trabalhar comigo? E aí sim, foi o começo de um trabalho maravilhoso, então o jornal, a revista que me apresentou. E assim, o que para mim foi assim o grande diferencial, eu nunca queria fazer o que os outros faziam. Eu tinha em mente assim que se eu fizesse aquilo que um outro faz, eu só estaria dividindo com outros e não somando. Eu queria, sim, produtos diferentes que eu, na verdade, pudesse ter volume, né? E, graças a Deus, começou com as cepas de madeira, o primeiro grande passo, né? Foi inovador. Depois o uso do sintético no sapato, que na época foi muito contestado, né? Mas na época não se falava em sintético e plástico, se falava em plástico, né? Plástico, na minha loja, nem pensar, né? E hoje a gente sabe que acho que é mais de 80% é sapato com materiais alternativos, né? E daí ele tinha um negócio para resolver no centro de Novo Hamburgo e ele disse assim: Erovaldo, eu tenho que resolver um negócio ainda no centro, mas vamos comigo lá no centro, é lá no Café, a Avenida. Café Avenida, não me lembro, Café Central. E aí ele chegando lá, ele disse: Erovaldo, tu vai conhecer uma pessoa, não sei se tu conhece ou não, já ouviu falar, o Rui Chaves. Eu digo: não é verdade. Eu me lembro que eu cheguei trêmulo, mas ele foi de uma humildade, de uma coisa assim fora de série. E eu gostei dele de cara, e eu vi que ele também foi simpático. E aí eu já comecei a fazer algumas perguntas. E ele disse assim para mim: Erovaldo,
Eu, quando vou a Paris, eu não fico lá que nem todo mundo correndo rua, e isso, fotografando, tirando. Eu nem foto, nem máquina fotográfica não vou levar. Eu chego, tem uma lojinha lá em Paris, que é no fundo de uma galeria. Eu chego ali, pego o meu caderninho e anoto o detalhe só. Os detalhes mais simples que tem lá, eu levo aquilo para mim. E eu chego lá no Brasil e desenho esses modelos. E sempre tive sucesso, diz ele, por causa disso. Então, por isso que eu digo, diz ele assim, não adianta tu ir lá querer tirar foto de tudo. Tu tem que ir no detalhe, né? Nesse momento da exportação, quando o jornal circula mais, a comunicação se torna mais fácil, a exportação começa e a gente não tem nem máquinas para acompanhar, né? E aí traz as máquinas do exterior, traz da Itália, traz da Alemanha, estraga uma máquina, traz um técnico da Europa para arrumar isso. E aí o que o Brasil faz? Novo Hamburgo faz? Desmancha essas máquinas e começa a fazer as peças aqui. Então já tem mais um ramo aqui, que é a siderurgia. A dificuldade era muito grande em peças de reposição, aí a gente iniciou uma pequena fábrica produzindo as peças, né, para poder atender os nossos clientes, e aí até mesmo por meio de incentivo e de pressão do mercado, a gente se aventurou a iniciar a fabricação de máquinas de montagem. Nós iniciamos a fábrica em 75, ela já completou esse mês aqui 44 anos de existência. E depois de 2 anos de trabalho, nós iniciamos em 77, iniciamos a fabricação da primeira máquina de montagem de calçados fabricada na América. Os anos 80 foram áureos, dá para dizer assim, porque a gente não tinha necessidade de vender máquina, o mercado comprava, porque tinha necessidade, tinha confiança na gente. Então nós também temos que nos adequar em termos de equipe, de conteúdo, a entender mais esse movimento da indústria que produz a máquina, que produz o componente, né? Então aí se cria lançamentos máquinas e componentes, né? Que durou por um bom tempo, né? E que a gente trazia nessas publicações matérias técnicas, né, para o público técnico do setor calçadista. Quando eu saí para Amapá em 90, ali, 88, 89, tinha mais de 300 agentes de exportação, ou seja, companhias de exportação. Loja de material para calçado e coreiro e tal, era um negócio absurdo, né? E eu fazia a parte que é a parte de negociação, ou seja, a colocação dos pedidos nas fábricas para produzir os desenvolvimentos desses clientes americanos, principalmente. E essa foi uma situação que a gente viveu num momento que ainda a exportação era forte, mas não era o momento, né, que se amarrava cachorro com linguiça, como eu dizia que era no passado, né? Eu trabalhei na parte de viabilização de negócio, coisa que meus antecessores ali, talvez uma década antes e tal, viabilizar negócio. Era só ter alguém para produzir. Era um padrão de vida bem elevado que se tinha, porque assim, Novo Hamburgo era o Eldorado, né? Quando, em 89, principalmente, a década de 80, todas as pessoas do interior que estavam mal de vida queriam vir para Novo Hamburgo, e algumas até Novo Hamburgo buscava, né? Então chegava aqui, tinha emprego, tinha casa, porque as fábricas passavam com carros de som nos bairros pedindo costureira, passador de cola. Então quem não tinha trabalho era só ir na fábrica. E aquele tempo então tinha muita mão de obra mesmo, não tinha tecnologias e nem precisava, assim, né, de tanto avanço na época pelos custos que eram. E depois começou a tecnologia a vir não só pelo custo, mas também muito de conforto, de leveza, que os produtos começaram a evoluir, né?
Depois dessa época gloriosa, que se aprendeu muito, gerou muita riqueza, muito conhecimento, depois veio a Escola do Calçado, a China resolveu entrar no jogo. E o que a gente fez lá nos anos 70, com alguns países da Europa e com a própria indústria americana, né, a gente sofreu da indústria asiática, especificamente da China. Né? Foi muito triste. Né? Foi muito triste que, por exemplo, em redor da minha casa tinha 7 fábricas. E todas elas fábricas que ocupavam muitas pessoas. E, de repente, todas essas pessoas estavam sem emprego. Muitos perderam o emprego nessa época, muitas empresas fecharam, né, com os Estados Unidos saindo, né, do Brasil, indo para a China e outros mercados. O nosso calçado não ficou mais sendo viável disso. Isso forçou muito o Vale aqui, né, o Vale dos Sinos e até o Brasil inteiro, mas principalmente o Vale dos Sinos a se reformular, né. O Cofrag foi criado em 88. Logo em seguida, nos anos 90, tivemos realmente uma grande decadência no setor, principalmente com a exportação, onde nós enfrentamos muitos planos econômicos pesados que tiraram muita gente do mercado, e também com falências, onde se deixou muito capital nessas empresas que infelizmente faliram. E as alternativas encontradas foram aumentar a venda para o mercado interno. E isso ocorreu, claro que algumas empresas sofreram mais, outras se voltaram para exportar couro, e sempre se teve alguma coisa de demanda na exportação de calçado, né? Quando eu abri a empresa, em 94, eu diria que foi um período marcante no setor de calçados, que foi, eu diria, uma das primeiras grandes crises que o setor enfrentou, principalmente porque estava muito voltado para o setor externo. E o plano real acabou afetando diretamente as exportações em função de um câmbio que acabou ficando abaixo de R$1, né? Então foi um período muito marcante para mim também dentro da trajetória da empresa. Então, no fim, eles perdiam dinheiro fabricando, mesmo que fosse em dólar, porque cada dia para o calçadista o dólar valia menos. E aí começa, é todo um contexto nesse momento aí que favorece a queda do calçado aqui no Vale. E naquela época, muita gente simplesmente jogou, foi embora, tocou fogo na aldeia e foi embora. Né? Aqui eu não faço mais, porque o mundo é de lá. E eles estava certo, porque eles trabalharam ali até agora. Essa crise da exportação dos anos 80, 90, na verdade não afetou muito o nosso polo, porque o nosso polo à época não tinha uma tradição exportadora. Pelo contrário, essa crise da exportação ajudou o nosso polo, porque a gente teve uma migração muito forte do pessoal de sul de Santa Catarina, de Sombrio, Araranguá, Praia Grande, essa região que fazia sapato, e muita gente do Rio Grande do Sul que foi para São João Batista, e ali esse pessoal ajudou a crescer o nosso polo. Essa mão de obra qualificada que foi para lá, e aí automaticamente o nosso polo veio a crescer mais. O mercado americano começou a sair do Brasil. A gente ficou... O que nós vamos fazer agora? A gente tinha que vir para o mercado interno. Pegamos toda essa qualidade produtiva que nós tínhamos nas fábricas de exportação, costura muito melhor, montagem muito melhor, um padrão de qualidade checado, né, revisado,
que se tinha na exportação, a gente trouxe para o mercado interno. O que aconteceu? O padrão do calçado vendido no mercado interno melhorou muito. Melhorou muito, muito. E uma coisa que muita gente não se lembra, que o mercado do sapato ele ficou todo à deriva, porque todo mundo foi para a exportação. Aí foi o grande advento da mercado. Eu entrei justamente na época que a China entrou, roubou a nossa exportação, e o brasileiro não se lembrava mais como vendia sapato, por incrível que pareça, que tinha que fazer a sua moda, que tinha que... todo o ritual. O modelo de exportação ele era baseado basicamente quando os importadores vinham aqui e definiam um produto e o Brasil exportava basicamente baseado em preço, né? Ao longo do tempo, com a entrada da China, que hoje detém 70% do mercado mundial do calçado, precisávamos desenvolver produtos de alto valor agregado. E nesse sentido, né, o BTEC assessorou essas empresas para que pudessem, né, desenvolver produtos mais confortáveis, com tecnologia, com parte de sustentabilidade, né? Então, para poder se diferenciar. A gente começou a criar, aí todo mundo começou a criar, se montaram seus departamentos de criação dentro da fábrica, mas ainda era tudo muito igual. Quando a gente trouxe esse produto lá de fora, da Europa, os 2 pares que eu trouxe, era uma loja muito pequenininha ali no quadrilátero da moda lá em Milão. E as outras chiques do lado, e a pequenininha que tinha esse produto mais ou menos que era considerado feio, estava assim de gente. Aí o que eu disse para o Valtuíro, disse, Valtuíro, vamos entrar nessa loja. Ele disse, mas isso é muito feio, o que tu quer ali? Eu disse, mas tem gente, vamos olhar. A gente comprou uma sandália e um sapato fechado. Quando chegamos no Brasil, a gente estava exportando ainda alguns produtos. O meu cliente de Miami trouxe mais 2, dentro dessa mesma linha. Foi aí que eu fiz 2 sapatos fechados, levei para a FENAC. Mas lá escondidinho, assim, porque tinha outra coleção. Da Palmas era tudo sapato de moda e tal. Veio um cliente lá de Minas Gerais que comprou 8.000 pares desses 4 modelos. As empresas que se reinventaram usando a tecnologia, elas a gente pode citar alguns nomes que estão muito bem. E as que ficaram um pouco olhando para a dificuldade, não buscando a solução e como uma oportunidade, às vezes elas ficam pelo meio do caminho, né? Eu vejo agora esse momento como um renascimento. As pessoas estão se unindo, estão criando de novo. Então isso tudo dá esperança de que volte, não aquele brilho todo, porque aquilo acredito que não volte, né? A gente trazia presidente da República para inaugurar a FENAC, né? Então a importância da FENAC, a importância do exclusivo nesses momentos, a importância do ride do calçado, isso tudo deve ser registrado. Essa homenagem deveria ser feita para eles, porque eles sim enalteceram e levaram Novo Hamburgo para o mundo. O exclusivo realmente é uma história fantástica e ajudou, tenho certeza, muito a indústria de calçados do Brasil a sair do estágio inicial para se constituir num dos maiores fabricantes do mundo e é responsável pela entrada de bilhões de dólares no nosso Brasil. Nesse momento, eu quero felicitar a bravura das pessoas e das equipes que trabalharam e trabalham no Jornal Exclusivo na expectativa que muito ainda pode ser feito e pode ser realizado para esse importante setor da economia brasileira. Vamos em frente. As jogadas comerciais atuais dentro de China e Estados Unidos vão favorecer o Brasil. Esse movimento vai abrir espaço para outros países poder tomar um pouco da fatia que isso vai ficar aberto. Então esse é o momento principal para o Brasil poder
dentro do setor calçadista, trabalhar as exportações e fortalecer ainda mais esse trabalho lá fora, que precisa muito e gosta muito do mercado francano e do mercado brasileiro para a produção de produtos. A calçadista brasileira, que faz aí seu 1 bilhão de calçados por ano, ela tem que se reinventar todo momento, como já fez isso, mas foi resiliente para passar por um monte de coisa e hoje está aí, firme e forte, fazendo seu 1 bilhãozinho de sapatos. Estamos no negócio, né? Mas eu sempre lutei, sempre trabalhando aqui, consegui meu terreno, né? E criei os meus filhos, meus 2 filhos. Aí as perguntas assim, você está aposentado? Tô. E aí, Renato, você vai parar quando? Eu falei, eu? Parar? Saber o que vai acontecer na frente para tentar estar com um passo a mais do que o mercado precisa, para que a gente esteja sempre sendo de alguma forma protagonista nessas atitudes, principalmente na atitude. Né? Quem tem diferencial, quem tem talento e quem enxerga o que realmente o público quer e o que o público espera, eu acho que tem um futuro sempre muito próspero. Porque o talento é o que faz tudo acontecer. Pode ser uma marca de calçado, pode ser uma marca de roupa, qualquer coisa. Eu acho que quando tem talento e quando os produtos têm DNA, eles vão funcionar sempre. Seja hoje, seja daqui a 10 anos. Eu acho que essa é a grande chave para se conseguir manter uma marca ou se manter no mercado. É ter um DNA muito único e que a cliente entenda que a tua marca não é somente um produto, né? Que ela tem uma história, ela tem um propósito, ela tem algo a mais para contar além da venda. Dentro do futuro, eu acho que o estoque é algo que vai ter que ser repensado, porque tem muita gente, é difícil ter um estoque tão grande e continuar tendo essa vazão. Eu acho que lógicas de um estoque unificado e de omnichannel e de ter lojas com menos produtos dentro que te entregam em casa, né, são lógicas extremamente atualizadas que acho que o mercado vai naturalmente migrando para isso, assim. A minha percepção é que o setor de multimarca ele vai precisar se reinventar. A tendência é que você tenha essa eliminação desse setor ao longo do tempo. A gente já percebe claramente esse movimento no mercado internacional. Mas, de toda forma, como estamos falando do Brasil, um país que, infelizmente, ainda não é um país tão evoluído, então ele vai ainda permanecer por 10 ou 20 anos, mas com reduções gradativas ao longo do tempo. Cada vez mais a experiência da monomarca vai se fortalecer, exatamente pelo serviço que ela oferece, o diferencial competitivo de serviço e de variedade, onde você consegue agregar a comunicação dos valores da marca ao produto. Acho que as lojas vão ter que se especializar cada vez mais. Existe esse movimento de consolidação de grandes cadeias e os menores de especialização, né? Acho que as lojas que vendem de tudo vão precisar se especializar para sobreviver, né? Lojas próprias, né, das marcas, antigamente era mais uma questão de prestação de serviço e de posicionamento de marketing, hoje já se torna uma realidade. Eu acho que a indústria de calçados, ela é considerando o potencial que o Brasil tem, pelo cluster que a gente tem, nós temos uma boa perspectiva, né? Desde que a gente continue melhorando e acreditando no processo. Mas nunca ninguém falou que a gente vai parar de usar sapato, né? Então significa que o mercado vai continuar existindo, né? Agora, a maneira de produzir sapato, essa sim vai mudar, né? Nós vamos ter fábricas com menos mão de obra do que hoje, né? E onde a mão de obra vai estar muito associada à robótica, vai ter uma combinação entre o homem e o robô, né? Alguns processos que são mais insalubres, né, eles devem deixar de existir, ser feito por seres humanos, ou pelo menos não vão ser feitos 100% pelas pessoas. Quando a gente está falando sobre sustentabilidade, e de novo, que parece muito distante, a gente tem que fazer isso agora, né? O planeta precisa que a gente olhe para isso agora, porque a gente tem que sair dessa economia que é linear, onde o lixo virou um lugar mágico, que as coisas são descartadas e simplesmente desaparecem, o que não é verdade, e entrar numa economia circular, onde a gente entende o ciclo fechado e o que é resto ou resíduo se torna matéria-prima.
como ocorre na natureza. A gente viu uma transformação nas nossas feiras muito clara. Por exemplo, há 10 anos atrás, se a gente falasse com um expositor que a gente iria levar conteúdo dentro da feira através de palestras, os expositores iam, não, mas isso não pode de jeito nenhum. Hoje em dia, o expositor pede, por favor, coloquem conteúdo, pessoas, né, palestras com conteúdo para agregar informação para o lojista. A gente tem a felicidade de, nesse ano, junto com o Exclusivo, né, o Exclusivo completando 5 décadas, né, a gente completando uma década num dos projetos que nos deixa muito felizes de poder participar, que é a Escola de Sapateiros, né. A Escola de Sapateiros, ela tem vários aspectos, né, vários aspectos maravilhosos. Um que a gente faz a formação dos funcionários da indústria, né? Outro que a gente tem a questão que a gente faz o sapato hoje. Começamos só com o sapato feminino, hoje a gente faz sapato feminino, sapato masculino, sapato infantil e bolsa. O sapato infantil ele é todo doado para a Pai de Três Coroas, então todas as crianças ganham cada semestre um par de calçado feito por esses alunos. A gente acredita muito no setor, acreditamos muito no negócio, no futuro, apesar dos desafios que estão aí. Esse ano está sendo um ano bastante competitivo, né? O mercado está buscando muito preço e é da natureza dos negócios, eu acho que faz parte, mas a gente acredita muito e acreditamos que o calçado tem ainda tem um belo futuro. Então aí a pergunta é, qual o desafio do brasileiro? É receber como uma bênção essa multietnia, essa diversidade que nós temos e incluí-la, né, na marca. E não é só respeitar a diversidade. A diversidade e respeitar é chamar as pessoas para uma festa. Incluir é dançar com elas. E dançar é você colocar junto numa posição de marca. Cada vez mais as pessoas estão procurando se diferenciar. O grande filósofo Gilles Lipovitsky, ele disse que as pessoas de agora em diante, o grande luxo delas é ser diferente, é não ser mais iguais. E aí eu vejo um amplo campo para continentes que não eram tão lembrados em colocar essa diferença. Tá? Tem se olhado cada vez mais, né, para a informação instantânea, né, e levando aos nossos leitores, aos nossos usuários, aos nossos assinantes, a informação cada vez mais quente, mais atualizada. Né. Há cerca também de 2 anos atrás, nós lançamos a Brazilian Code Magazine, né, é uma revista totalmente digital, né, que ela hoje é acessada por diversos importadores, né, e lojistas do mundo afora. Nós temos hoje um mailing qualificado que recebe esse produto nos 5 continentes, né? Isso também faz com que esse público passe a ter acesso, através desse meio digital, às informações, à nossa moda, né? E também sobre a nossa indústria. A convergência da conectividade, da digitalização, da parte de computação, biotecnologia, isso vai gerar toda uma mudança, a própria impressão 3D. Né? E talvez a 5.0 seja quando tiver o resultado de tudo isso. Não vamos ficar tranquilos com aquilo que a gente tem. Vamos estar inquietos, mas também não vamos ficar apavorados com o que vai vir. Porque o que vai vir nós vamos estar preparados de alguma forma para enfrentar. Né?
eu quero aproveitar e felicitar, dar os parabéns para o Grupo Sinos, para o Jornal Exclusivo, por estar completando os seus 50 anos. É uma satisfação para nós. Não, sem dúvida o Exclusivo está totalmente ligado ao setor de couro e calçado do Brasil, né? Ele se funde na história, né? Tudo que aconteceu na dinâmica do crescimento do couro e do calçado no Brasil, quem escreveu, quem avalizou isso daí foi o Exclusivo, né? Sempre foi um instrumento para nós nos inserirmos no mercado brasileiro, porque o Jornal Exclusivo tinha abrangência nacional, com todos os lojistas, basicamente, era um espaço importante para nós que estávamos iniciando. Com certeza é o único veículo setorial que permanece há 50 anos, focado no setor de sapato. Dizer claramente o seguinte, que tem prestado grandes serviços ao setor calçadista nacional. E nós temos orgulho da satisfação de saber que o primeiro jornal exclusivo do setor calçadista foi de Franca. E eu não sabia disso. Então isso é muito importante e aqui tem uma participação especial do Cid Franca cumprimentando o jornal exclusivo nesse sentido. O Mercadilha sempre fez encarte nos 30, eu tenho também, essa eu não trouxe junto, eu tenho o encarte dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, né? Isso não tem preço, né? Isso só foi possível graças ao Jornal Exclusivo, né?